Então, muito bem. Questão, o exemplo 3, ele quer que a gente resolva o seguinte. Resolver para x maior ou igual que 0 e menor ou igual que 2π, a equação seno de π sobre 3 mais x mais cosseno de π sobre 6 mais x, isso é igual a raiz quadrada de 3. Quer que a gente resolva essa equação, ou seja, quer que a gente descubra qual é o valor de x aqui, tá? Então, muito bem. Lembrando, para fazer, né, os cálculos, qualquer cálculo usando seno, cosseno e tangente, tabelinha e ciclo trigonométrico são ferramentas indispensáveis. Então, tenha sempre à mão. Deixar aí bem pertinho de você. Então, muito bem. A primeira coisa que vamos olhar é o seguinte. Quando diz que o x é maior ou igual que 0 e menor que 2π, essa escrita também pode ser assim. Ó. Eu tenho que o x é maior ou igual que 0 e menor que 2π. Quer dizer, um intervalo, isso aqui é equivalente ao intervalo fechado em 0 e aberto em 2π. Ou seja, nesse meu conjunto aqui, que começa aqui no 0, o 0 faz parte do conjunto, aí eu estou usando toda essa turma aqui, ó, né, que vai até 2π. O 2π não entra, vai até um grau antes, né? Então, é aberto, fechado em 0, o 0 pertence ao conjunto e 2π não pertence, tá? Porque o 2π aqui, o x não pode assumir o valor de 2π nesse conjunto aqui. Então, quando ele diz isso aqui, isso quer dizer o seguinte, uma única volta. Né? Esse x pode ser qualquer um desses caras que está em uma única volta no círculo trigonométrico. É somente isso, tá bom? Muito bem. Veja o que eu tenho. Eu quero calcular o valor de x e ele é um desses ângulos que está dentro aqui do seno e do cosseno. Então, aqui eu tenho um seno da soma de dois arcos e o cosseno da soma de dois arcos. Né? Então, nós vamos utilizar isso para retirar, né, o x de dentro desse parênteses aí, por assim dizer, e resolver nossa equação. Muita calma nessa hora. Vamos lá por partes. Então, deixa eu anotar aqui. Eu tenho seno de π sobre 3 mais x mais cosseno de π sobre 6 mais x. Isso é igual a raiz quadrada de 3. Então, vamos aqui. Vou botar mais para cima, que é para a gente ter espaço. Vamos aplicar aqui no seno aquela formulinha da soma, né, do seno. Primeira coisa que a gente vai olhar é o sinal. Então, o sinal, aqui o seno é da soma. Então, o sinal que vai aparecer do lado direito da igualdade é o sinal de mais ou de menos. Hein, pessoal? Sinal de mais ou sinal de menos? Sinal de mais. Isso. Gente, é importante você falar, ó, toda vez que você fala, a coisa vai ficando cada vez mais familiar para você. Então, sinal de mais. Aí veja, o seno é seno cosseno de um lado e seno cosseno do outro. Então, vai ficar aqui seno de π sobre 3 vezes o cosseno de x. Do outro lado, é seno e cosseno também, só que eu vou trocar os ângulos, né? Vai ficar seno de x vezes cosseno de π sobre 3. Então, isso aqui para esse primeiro aí, ó. Mais, que esse mais no meio aqui, agora eu vou escrever a formulinha da soma para o cosseno. Aqui, ó. Então, vamos lá. Cosseno da soma. Qual é o sinal que fica lá do lado direito? Ele fica o sinal de mais ou o sinal de menos? Para o cosseno. Mais também? Para o cosseno fica mais? Todo mundo concorda? Se a gente esquecer, não tem problema. Olha onde está. Cosseno aqui, ó. Da soma
No meio aqui fica o sinal de menos. Menos. Certo? Então, vamos lá. Botar o sinalzinho de menos aqui. Ó. Pum. Aí, o cosseno é, primeiro, cosseno, né, multiplicando pelos dois ângulos, e do outro lado, o seno. Então, aqui vai ser cosseno de π sobre 6 vezes cosseno de x. E do outro lado é o seno. Seno de π sobre 6 vezes o seno de x. Tudo isso é igual a raiz quadrada de 3. Então, a primeira coisa que a gente fez foi aplicar a formulinha da soma para o seno, aqui em amarelo, e a formulinha da soma para o cosseno, aqui em azul. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos substituir os valores aqui. O seno de π sobre 3, cosseno de π sobre 3, cosseno de π sobre 6 e seno de π sobre 6, eles estão na tabelinha aqui, ó. π sobre 3 equivale a que ângulo? π sobre 60. 60. Então, aqui eu vou calcular o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de x mais π sobre 3 é 60, então agora eu vou calcular o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Então, aqui fica 1 sobre 2. Eu vou botar na frente. 1 sobre 2 vezes o seno de x. Mais π sobre 6 equivale a que ângulo? Hein, pessoal? π sobre 6 equivale a que ângulo? Cadê o povo? Tá tão tímido. 30? Isso, 30 graus. Então, aqui eu quero o cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 aqui, vezes o cosseno de x, menos. O seno de π sobre 6 é o mesmo que o seno de 30, né? Seno de 30, 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes o seno de x. Tudo isso é igual a raiz quadrada de 3. Então, aqui, veja que eu vou juntar os semelhantes. Quem são os semelhantes? Eu vou juntar o cosseno de x com o cosseno de x, o seno de x com o seno de x. Né? Esses são os semelhantes. Então, observe aqui ó, que eu tenho mais 1 sobre 2 seno de x e menos 1 sobre 2 seno de x. 1 sobre 2 seno de x menos 1 sobre 2 seno de x, isso dá quanto? Hein, galera? Quanto, professor? Pode ser 1 cortado, sobre né? 2 seno de x menos 1 sobre 2 seno de x. Isso dá quanto? Pode ser cortado pela Com diferença de certeza. céu. Que dá quanto? 0. 0, né? Então, aqui a gente pode cortar esse, cortar com esse, porque somando os dois dá 0. Com o cosseno não acontece a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, tenho raiz quadrada de 3 sobre 2 cosseno de x, mais raiz quadrada de 3 sobre 2 cosseno de x. Então, eu vou somar esses dois, ó. Então, eu tenho raiz de 3 sobre 2 cosseno de x, mais raiz de 3 sobre 2 cosseno de x, isso é igual a raiz quadrada de 3. Então, para somar aqui, eu vou somar esses dois números que acompanham o cosseno e vou repetir o cosseno. É como se fosse aqui, ó. 3x mais 3x. Ficaria 6x. O cosseno está fazendo a vez desse x aí que está acostumado. Então, a gente vai somar raiz de 3 com raiz de 3 sobre 2, né? E repetir o cosseno. Vai ficar assim, ó. Olha o nivelamento aí, a soma de frações aí de novo. Então, aqui eu vou botar separado aqui, ó. Raiz quadrada de 3 sobre 2, mais raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso vezes o cosseno de x, igual a raiz quadrada de 3. Lembrando que você pode fazer isso aqui direto, viu, gente? Estou fazendo aqui, ó, detalhado, que é para você lembrar como é que faz. Eu somo de fora, mantenho o cosseno. Então, aqui eu tenho o mesmo denominador, repete. Então, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 fica 2 raiz quadrada de 3.
E repito o resto. Então, aqui eu posso simplificar esse 2 com esse. Sobrou para mim raiz quadrada de 3 vezes cosseno de x é igual a raiz quadrada de 3. Vou trazer a galera para cá para aproveitar esse espaço aqui. O raiz quadrada de 3 está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Então, eu tenho que o cosseno de x vai ser raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3, né? Então, o cosseno de x vai ser igual a raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3, isso dá quanto? Quanto dá, gente? 0. Raiz quadrada de 3. Oi? Raiz quadrada... 1. Isso, dá 1. Perfeito. Eu tenho que o cosseno de x é igual a 1. Aí eu pergunto, vamos aqui trazer agora o ciclo trigonométrico. Ele é extremamente essencial aqui agora. Olha o... Professor, Oi. se eu passasse esse denominador do 2 raiz de 3 sobre 2, esse 2 de baixo lá para o outro lado multiplicando, faria alguma diferença? Não. Ficaria 2 raiz de 3 cosseno igual a 2 raiz de 3. Aí poderia cancelar? Aí você ia dividir, ia dar 1 do mesmo jeito. Tá? Ia dar o mesmo resultado. Tá bom? Então, veja só. Cosseno de um determinado ângulo, que eu não sei qual é, está dando 1. Qual é o ângulo, né, em radianos, cujo cosseno é exatamente igual a 1? Onde é? Qual é o ângulo? 2π. Não, veja que 2π não faz parte aqui, ó. Π sobre 2π não 2. está no conjunto. Qual que eu vou usar? Π sobre 2. Não. Qual é o ângulo cujo o resultado do cosseno dele é 1? 0. 90. 0. Então, está bem aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, ó, quando o ângulo é 0, né? O cosseno é esse tamanho todo aqui, ó. Esse tamanho todo aqui, ó, é o raio da circunferência. Esse é o cosseno de 0 grau, né? Então, é toda essa parte pintada aqui, ó. E esse tamanho aqui é igual a 1. Então, a conclusão aqui que eu tenho é cosseno de x é igual a 1 é porque o ângulo x é igual a 0. 0 radiano. Lembrando que x é número real. 0 radiano. Tá? Se o 2π aqui, ó, se tivesse menor ou igual aqui, o 2π também entraria na conta, que o cosseno de 2π também dá 0. Então, eu teria duas respostas para o x. 0 e também o 2π. Só que aqui eu só tenho, o 2π não entra na conta. Vai de 0 até antes do 2π. Então, o cosseno de x igual a 1 é porque o ângulo x, né, é o ângulo 0. E o cosseno de 0 é exatamente 1. E aí a gente encontrou o valor do x da nossa equação. Ok? A solução, né, ou seja, o valor de x aqui, nessa equação é 0. Tem um valor para o ângulo x. Certo? Então, Professor, oi. é aquilo ali que você fez com raiz de 3 sobre 2. É uma propriedade de radiação, não é? Propriedade... Não, não é uma propriedade, não. Mas é uma da soma de raízes. Então, eu vou somar o número que está de fora da raiz aqui, ó, que no caso não aparece, é porque vale 1. 1 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, dá 2 raiz de 3. Tá? Aí, aqui, como tem um 2 embaixo do denominador, pode simplificar, fica o raiz quadrada de 3. Beleza? Então, gente, ó, equação com a trigonometria, né, cosseno, quando o x, né, a incógnita, for o ângulo, né? Então, a gente vai sempre fazer essa comparação, buscando quais são os ângulos cujo resultado é aquele que está aparecendo lá, no caso aqui, 1. Né? Obrigado por assistir. Bom estudo.